Hoje é a aula 5 da continuidade do treinamento do WF Smoke CMAC, como processar inventários de fontes atmosféricas para modelos de qualidade do ar. E hoje vamos para a aula 5, arquivos de perfil temporal para as fontes de emissões, o Temporal Allocation. Geralmente no manual ou a comunidade que trabalha com Smoke CMAC conhece como Temporal Allocation. Então vamos dar continuidade. Hoje eu vou passar para vocês a criação dos arquivos ótimo, perfis temporais, como se aplica no Smoke, arquivos de perfis temporais, o monthly, weekly, hourly, e o arquivo de referência cruzada dos perfis temporais. Então, como que funciona basicamente os perfis? O modelo, nós precisamos de os dados horários, né? E esses dados horários, na verdade, até em gramas ou em mols por segundo, que é o que passa realmente para o modelo de qualidade do ar. Mas, geralmente, ele... a princípio, nós trazemos ele para a base horária. Então, só que, geralmente, nós temos nosso inventário de fontes como o total anual. Então, nós temos a tonelada por ano. E nós temos que trazer ele, geralmente, para, no caso, a base mensal. Aí, no caso, um perfil varia em função de cada tipo de... o perfil mensal varia por cada tipo de fonte. Por exemplo, aqui, as vias, você vê uma pequena variação nas vias, principalmente nos meses de férias. E depois, todas as outras estão, caso, constantes, porque são fontes que não variam ao longo do ano. Geralmente, assume-se que elas são constantes. Mas você pode aplicar esse perfil mensal da forma que você quiser. Depois que a gente traz o anual para a base mensal, nós jogamos ele para a base semanal. Ou seja, a semana tem esse perfil aqui. Esse perfil de emissão. Ou seja, a gente pegou o total do anual, dividiu, aplicou o fator para 12, pegamos o valor, vamos lá, abril. Aí abril, pegou a semana de abril, aplicou esse fator aqui para trazer para a base semanal. E no dia nós aplicamos esse perfil aqui. Aí nós temos exatamente esse perfil de perfil horário. Aqui, ó, esse set aqui é de aeroporto, esse vermelho escuro aqui são as de vias, isso aqui é a porcentagem de volume e outro lá constante as fontes pontuais. Então, esses perfis aqui, por final das contas, esse perfil que vai trazer a sua emissão para horário. Então, e depois o próprio modelo joga em questão para mols por segundo ou grãos por segundo para fazer para passar para o CMAC. Então o caminho é esse, o inventário que vai para o perfil mensal, que vai para o perfil semanal, que traz a base diária, e da base diária joga para a base horária. Tem outros caminhos, por exemplo, só eu vou mostrar como faz esses arquivos. Tem outro caminho, por exemplo, tem a base anual, que depois joga diretamente para a base horária. Aí você tem que ter, no caso, um perfil com 365 dias, ou seja, você tem aquele perfil diário, você mostra como é que você tem que ter um perfil para cada dia. Tem um que é mensal e do mensal você joga direto para o diário, então você consegue jogar também, você tem um perfil para cada dia do mês inteiro. Então tem outros caminhos, mas esse aqui é o mais tradicional, tá? Jogar na base mensal, semanal e horária. Isso aqui é o que a gente vem usando e o próprio inventário do IEMA, que está desse inventário do IEMA aqui de 2015, também está com esse formato. Então vamos lá. Basicamente, o perfil temporal anual para mensal aplica um fator mensal para trazer o inventário anual para o mês de interesse. Então, no caso, você vai precisar dos 12 meses, mesmo que você for rodar só abril, julho, agosto, enfim, você precisa ter esse perfil temporal mensal. Então, você faz um arquivo CSV com todas as informações de cada mês. Então, o arquivo, felizmente, é um arquivo CSV que é fácil de gerar no próprio Excel, mas no caso ele tem que ter todas aquelas colunas. No caso aqui eu tenho que ter as 12 colunas. Aqui primeiro tem um ID, que pode ser caracteres alfanuméricos, pode ser só número, pode ser só caractere, fica a critério de vocês. E aqui vocês vão colocando o nome do perfil que vocês querem. E aqui há o rateio, 12 meses. E na última coluna, geralmente é comentário que tem que estar em aspas duplas. Se não tiver, ele dá erro. Tem esse pequeno detalhe.
E aqui você pode colocar quantos perfis vocês quiserem. Ah, eu quero colocar ponto, via segunda-feira, cada dia um dia da semana. Pode criar vários perfis, vias diferentes, vias coletoras, vias arteriais. Então aqui, definir de opções, vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Mas o arquivo é basicamente isso. E no caso aqui, tem os 12 meses, né? Quando vamos agora para o arquivo, o mês para o dia. Esse aqui é aquele arquivo que eu falei para vocês, que você tem o mês todinho. Ou seja, você tem um inventário anual, trouxe para a base mensal, só que você quer colocar um perfil para cada dia. Você pega e distribui as suas emissões mensais nos dias da semana, em todos os dias, nos 31 dias. E aí, no caso, você tem aquele perfil mapeado. Aí, no caso aqui, eu simplesmente, como era para uma semana, aqui ó, começa de segunda a domingo, aí depois eu repeti os perfis. Mas você pode aplicar perfis diferentes. Você pode variações diferentes para dias diferentes da semana, ao longo do seu mês. O que também acaba sendo interessante, dependendo do processo que você está trabalhando, né? Muitas vezes tem alguma variação naquele dia específico, ou você quer trabalhar com algum dado que tem algum feriado, e você quer traçar um perfil totalmente diferente para o seu inventário. Então existe também essa possibilidade, acaba ficando mais específico. E o formato é basicamente o mesmo. Você tem lá os 31 dias do mês e quantos perfis você quiser. Quantos perfis você quiser. Antes da continuidade, vou mostrar para vocês o manual do Smoke que fica mais fácil. Que vocês conseguem ter uma noção melhor, né? Aqui no item 8.3 tem parte Temporal Location Files. E aqui o primeiro, ó, que é o ano pro mês. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês. Esse arquivo ano por mês, vou abrir um aqui. 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 Esse aqui acaba sendo o arquivo ano por mês, que você tem a descrição do seu perfil, os valores de rateio, que tem que o somatório tem que ser 1, tá? E para cada mês, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E o último, esse aqui, ó, super importante. O último, coluna 13, tem que ser comentado e tem que ser double quoted. Tem que ter, no final, tem que ser isso aqui, ó. E não pode ser muito grande. Já tentei valores maiores, me deu uma dor de cabeça, eu não sabia onde estava o problema, era o comentário. Então só lembra de colocar um comentário pequeno e entre aspas duplas, quando vocês for fazer o de vocês. Mas basicamente é isso. Que você tem essas aqui, vou abrir no Excel para vocês verem. Esse é um arquivo de perfil. Simples assim. O nome do perfil que vocês querem dar, caso aqui para os meses, e o somatório tem que dar 1. Somatório 0,999996, 1. Aqui, mesmo jeito. Entendeu? Então esses são os perfis. Sim. Então, é bem simples gerar esse arquivo, que no caso é CSV, você salva esse arquivo aqui em CSV e depois você coloca o cabeçalho, que são simplesmente esses comentários aqui. Eu gosto de deixar esse comentário aqui para a gente saber o que tem em cada coluna, né? Mas na verdade aqui é simplesmente para esse cabeçalho para fim de controle. Aí você coloca a versão, coloca o que vocês quiserem, o comentário que vocês quiserem. Aqui no caso, esse aqui no caso já é um perfil mês-dia, que tem aqui ó, os dias da semana que vão se repetindo até a coluna 31. No caso foi só uma repetição a quantidade de colunas, vou contar aqui. Olha lá, 31 colunas.
também pelo mesmo formato. Vocês vão ver aqui, ó, mês por dia. Aí você tem ali, assim, o mês do calendário e aqui os dias. O fator de rateio para o dia 1 e o fator de rateio para o dia 31. Então você vai do 1 ao 31, tem todo o rateio até todo mês, e aqui, ó, o mês referente. Então aqui faltou, na verdade, faltou até uma coluna. Aqui a gente iria colocar aqui, ó. De colocar, não, isso aqui é pro mês 2, isso aqui é pro mês 3, isso aqui é pro mês 2 de novo, aqui mês 2, entendeu? Vocês podem criar um perfil desse aqui para cada mês. Ah, eu quero fontes pontuais, eu quero criar 12 perfis para cada um diferente para cada mês. Pode colocar aqui. E aí ele vai conseguir encontrar esse perfil, esse aqui que vai ficar na sua referência cruzada, e aplicar para cada mês um perfil que vocês querem. Dá para fazer assim também. Fica mais específico, dá um pouco mais de trabalho, mas existe essa possibilidade. Então, o outro arquivo, vamos voltar para o slide. O outro arquivo aqui no caso é o mês para semana. Que no caso ele traz o valor mensal para semanal, e ele simplesmente vai pegar o valor mensal e aplicar diretamente para a semana que você quer e distribuir pelos dias. E aí, a configuração também é bem semelhante. A informação é bem semelhante, separado por vírgula também, e o comentário no final. Não tem muito segredo. E, voltando ao arquivo date hour, que é simplesmente um fator que vai trazer daquele dia para a sua hora. Bem básico e bem tranquilo. Anteriormente era um arquivo delimitado, fixo. Felizmente, esses perfis agora estão mais fáceis de ser criados, principalmente por conta que agora são 3 arquivos CSVs. Você tem que gerar, no caso, para trazer a base mensal, base semanal e para a base diária. Então, 3 arquivos ou os outros que ficam a critério de vocês. E aqui o date hour, que é com o arquivo. Vou chegar para cá. Vou mostrar aqui que fica mais fácil para vocês no próprio manual, que eu consigo ilustrar melhor isso. Aqui, ó, mês por semana, pela mesma característica. Bota o caractere que vocês quiserem, o nome que vocês quiserem, as informações que vocês quiserem. E aqui nós temos o perfil de cada dia, segunda, terça, quarta, até domingo. E o comentário no final, double quoted. E o date hour, bem similar. O perfil, o nome que vocês querem, e o perfil de 0 a 23. Então não tem muito segredo. Felizmente é bem tranquilo fazer esse arquivo. E da mesma forma que vocês... eu quero criar outra informação aqui. Beleza, vamos criar. Vamos colocar 0010, não, quero colocar só info treinamento. Vamos fazer um arquivo aqui. E agora vamos botar... Grande questão, o grande jogada é... Aí vem a pergunta. O que eu vou colocar aqui? Aí que acaba sendo a grande dificuldade, que é simples falar, não, bota o perfil que vocês quiserem, bota o perfil que mais se encaixa aqui. Mas a grande questão é, esses dados geralmente são em funções das suas fontes de emissões. E essas fontes de emissões, elas têm aquele perfil clássico, tem o perfil de operação, vamos dizer assim. Por exemplo, fluxo de veículo nas vias. Sabe-se que à noite tem menos fluxo, então você tem aquele fator é menor para aquela hora. Mas a partir das 5 horas começa o fluxo a aumentar. 6 horas aumenta mais ainda. 7, 8 já vem um pico. Ou seja, nessa hora você tem mais emissão. Então, imagina, aquela tonelada por ano trouxe para o meu dia. E naquele dia, beleza, eu tenho lá 10 toneladas, 1 tonelada para distribuir no meu domínio. Mas como que aquilo vai ser distribuído? Aí que esse fator temporal funciona. Ou seja, naquelas horas iniciais do dia, o fator é menor e depois ele vai aumentando até chegar no seu pico. Por volta de 8 ele cai um pouco, depois tem um pico ali meio-dia, depois sobe no final da tarde e cai de novo à noite. Basicamente assim. Então, outra informação, produção industrial ou produção agrícola, por exemplo, eu quero criar um arquivo de perfil de emissão temporal mensal.
para a produção agrícola, ou seja, da emissão de amônia, por exemplo, para o setor de agricultura, qual o perfil temporal que eu aplico? Aplica a produção. Isso aqui não é sugestão, não é, como é que eu vou dizer? Não é obrigatório usar esse perfil que eu estou falando, não, tá, gente? É só um exemplo. Pode aplicar a produção da agricultura. Quanto que foi a produção mensal? Ah, então foi tantas toneladas, outro mês deu mais, outro mês foi menos, entendeu? E aí, com esse perfil, com essa variação anual, você consegue saber mais ou menos do total, emitiu tanto no ano, e com essa produção industrial você consegue pegar e trazer esse fator mensal. Por exemplo, para residências. Como é quanto vai emitir minha residência? Perfil de consumo de energia, pode ser uma fonte também. Porque geralmente as pessoas consomem mais energia quando elas estão em casa. Então, quando elas estão em casa, é que eles acabam emitindo, cozinhando, ou tomando banho, ou fazendo as atividades normais, principalmente cozinhar, que você consegue ter esse perfil de emissão. Também, por exemplo, consumo de energia de indústrias. Por exemplo, tem indústria que funciona 24 horas, tem outras que não, que elas acabam parando o processo durante a noite ou diminuindo o processo. Enfim, então o perfil de consumo de energia também pode ser um indicativo de como que funciona, como você pode aplicar esse perfil. E para aeroportos, por exemplo, o próprio perfil de decolagem e pouso. Então você consegue ter essas variações, tanto mensais quanto horária. E aí você consegue trazer mais ou menos para a base para colocar no Smoke. Então, só que tem infinita base de dados para vocês conseguirem trabalhar com isso. Então, vocês podem, todo o banco de dados que vocês tiverem disponível, ou um dado mais refinado, que vocês podem trabalhar e trazer esse perfil, melhor. Quanto menos genérico, quanto mais específico, melhor para o seu domínio. E aí, a sua modelagem acaba ficando mais específica, né? Acaba tentando pegar a variação da consideração, principalmente os dados medidos, mas realmente é uma coisa bem complicada isso. Então, tendo esse perfil bem definido, bem trabalhado, é super importante. Principalmente para pegar a variação diária das suas emissões. Então, tem em mente pegar um dado bem refinado e bem trabalhado para conseguir aplicar no seu modelo. O que não é uma tarefa fácil. Antes de ir para a referência cruzada, vamos passar para cá para criar um perfil. Por exemplo, eu quero criar um perfil aqui, por exemplo, igual eu disse, para semanal. Eu quero ele constante. Então só no caso aqui, 12 meses? 1 dividido por 12. Esse aqui é o valor. Aumentar nas casas decimais para ter. E aí, você tem um perfil constante. Lembrando que sempre no final, ele tem que a soma tem que dar 1. Fiz um perfil? Vamos simplesmente salvar ele como CSV. E agora a gente simplesmente perfil temporal. Agora não sei o que eu criei. Aqui, gente. Aqui. Aí, tá vendo? Aqui que vem a grande X da questão. Tem informação que às vezes ela vem a mais no Excel. Por exemplo, isso daqui. Esse tipo de informação é bom filtrar. Por isso que é sempre bom abrir depois no editor de texto, tá? Então aqui, ó, você deleta isso. Eu quero colocar um cabeçalho. Cá, coloca um cabeçalho. Não tem problema que aquilo ali é entendido como comentário, tá? E aqui você coloca o número que você quiser. Ó, mês para semana, tempo profile em 2005. Cara, isso aqui é a minha versão 2, por exemplo. E aí você pode botar o comentário que vocês quiserem aqui também. E as aspas duplas no final, né? Isso aí, eu ia chegar nesse ponto agora. E aqui no final, ó,
faz um comentário pequeno e aqui sempre essas aspas duplas, porque quando você abre esses arquivos texto no Excel, ele vai salvar, quando você abre em colunas, ele vai te retirar essas aspas duplas, então sempre é bom voltar ele aqui, tá? Aqui como tá, bota vazio. Porque isso, sem essas aspas duplas, ele vai dar erro. Já enfrentei esse problema, o comentário era grande, o comentário que tinha que colocar também deu erro, então sempre é bom lembrar, voltar, conferir esses perfis para não ter esse problema, tá? Lembre-se dessas aspas duplas, igual ele falou aqui, o que é o must be double quoted. Então, obrigatoriamente ele tem que estar com essas aspas duplas, sem isso vai dar um problema para vocês. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu abri ele aqui, ó, esse aqui está sem comentário. Ó, esse aqui já está com coisa. Mas se eu abrir esse daqui no Excel, ele vai perder aquilo ali. Ó, o Pro Weekly EMA. Vamos ver aqui no Excel. Tá vendo? Eu vou salvar. Salvei, vou fechar, vamos ver se vai atualizar. Ah lá, já atualizou o documento. Ó, tá pedindo para eu recarregar. Perdeu as aspas duplas. Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes você edita nenhum, você joga para um lado ou joga para o outro, o Excel ou editor de texto, ele perde essas aspas duplas. Então tem que ficar bem esperto com isso, tá, gente? Senão você vai acabar. Às vezes, do nada, você editou um perfil, começa a dar um monte de problema, você fala, caramba, o que aconteceu? Onde que tá dando esse problema? Uma aspa dupla em um comentário, você já bagunça toda a sua modelagem, você fala, nossa, onde que é isso? Até você achar, descobrir que é uma aspa, é, é um trabalho gigantesco e no final das contas aqui, esse aqui eu também cheguei a editar, perdeu, tu tem que voltar e colocar aspas nesse daqui também. Mas como eu disse, até descobrir, você já perdeu uns 2 dias nessa situação, quando você não tem aquele domínio 100% do Smoke. Mas, essa é uma dica que eu dou para vocês. Agora vamos ao arquivo de referência cruzada. Referência cruzada também é um arquivo só, onde que você vai simplesmente falar qual fonte vai usar qual perfil. Então, de novo, vocês lembram daquele SCC que a gente criou lá atrás, que eu expliquei para vocês lá nas primeiras aulas, que é característica de cada fonte e tudo mais? Então, eles aqui, ó, aqui que ele vai ter aqui que ele vai ter a funcionalidade dele por conta dessa referência cruzada. Por exemplo, esse ACC aqui, ó, se vocês lembram, é das fontes das vias. E essa aqui, você lembra que eu fiz a via com valor corrido? Então, consta 2020, 000001 e até a última via, acho que era 1300, se não me engano, as vias primárias. E isso tem que colocar as informações aqui. No caso, para o all day e o perfil que você vai usar. E depois para o mês e para a semana. Então, assim que cria o arquivo perfil temporal de referência cruzada. Vou trazer aqui para vocês. Fonte, as vias aqui. É melhor que mostrar o arquivo, propriamente o arquivo. Aqui tá esse arquivo. Ele, no caso, tem todas as colunas aqui. Como eu disse, é bom manter essas informações. E aqui toda a referência cruzada dele. Vou mostrar aqui. Aqui. Aqui no caso, é bem similar aos outros arquivos. Como é um arquivo CSV, fica fácil de criar. O primeiro é o SCC, ou seja, qual a minha fonte? Essa fonte aqui é a minha fonte, igual eu falei, fonte área, que essa aqui é aquela fonte, fonte de vias lá de, se eu não me engano, é lá de Viana. Aqui, ó. Procurando aqui para vocês o arquivo. As vias.
Vias primárias. Tá lá, exatamente essa via aqui, tá vendo? 2020, com essa emissão toda lá. O Brasil, Cariacica, Avenida Bahia, 2020, 000001. Para exaustão. Então eu sei que essa daqui é para exaustão. Agora, qual o perfil dela? Aí, é aqui que eu faço o mapeamento, em cima desse SCC. E aí eu venho aqui numa referência cruzada e falo, ah, tá, a minha via com esse SCC vai ter esse perfil 00 vias 0002 para all day. E aí, no caso aqui embaixo, eu boto para mensal e depois eu coloco para semanal. Não, essa ordem não interfere, tá? Mas você tem que colocar. Então, aí vocês viram que eu tive que repetir a informação, né? Porque primeiro vem informação de todas as vias aqui. Aí até da 001 até a 3060. E depois aqui começou de novo, a mensal, perfil 002 vias, ou seja, esse all day aqui é daquele pro perfil diário aqui. Essa temporal aqui. O outro, monthly, é aquele anual pro mensal, que foi o primeiro arquivo que eu mostrei para vocês, que é esse aqui. Que é esse arquivo mensal, que está usando a informação 002 vias. Eu mantive o padrão 002 vias e o semanal também 002 vias. E aí eu coloquei o perfil que eu quero, mensal até a fonte 3060 e depois semanal, mesma coisa, até a fonte 3060. Aqui no caso são vias secundárias, aí eu fiz a mesma coisa. Escapamento secundário, escapamento, exhaust, ressuspensão, mas são as mesmas informações, que é all day, monthly e weekly. E o perfil que eu quero usar. Então, assim você consegue falar para ele qual que é a informação que você quer, qual o perfil que você vai usar. Aí aqui basicamente tem o SCC, isso aqui é opcional, que é o COST, se você quiser colocar opcional, Facility ID opcional, ou se for alguma coisa específica, o Point Source Only, Leave Blank. Aqui também para fonte pontual, fonte pontual, fonte pontual. Então, geralmente você vai criar uns arquivos com essas colunas aqui, por isso que elas estão em branco. E depois aqui, ó, coloca 0, se não for polundo 0, ou até mesmo quando não é dependente do poluente, como vocês estão vendo aqui é 0. E aqui, no caso, é um tipo de perfil. Aqui, o hourly, que é o date specific, que é quando aquele arquivo lá, no caso aqui, para o arquivo NetCDR. Esse daqui, que é que é o arquivo mensal, que é aquele que traz que eu expliquei, traz a base anual para o mês. O diário, que é o ano para o dia, ou seja, você tem um perfil para o ano inteiro, são 365 dias. Então, no caso, você traz para esse tipo de perfil aqui, o daily. O weekly, que é o month, que traz o mês. Para a semana, que é o que a gente trabalha. A gente trabalha realmente com o monthly, o weekly e o all day. E aqui você consegue colocar também um perfil para cada dia de semana. Ah, não, esse perfil aqui, para essa fonte, eu quero trabalhar ele para segunda-feira. Essa fonte aqui eu posso colocar. Manda e vai usar esse perfil. Posso fazer isso, sabe? Como eu disse, só que esse arquivo vai ficando maior, né? Quanto mais específicos vão colocando aqui, maior o arquivo, não tem problema. É só vocês lembrar, já que vou colocar ele para Monday, eu preciso colocar todas as informações todos os outros dias da semana também. Que tem essa opção aqui também. Eu posso vir aqui, ao invés de colocar all day, eu posso colocar Sunday, por exemplo. Que aí ele vai saber que essa fonte, que não é dependente de volante nenhum, no domingo vai usar esse perfil. Esse 002. Ah, não, eu quero usar o 003. Qual que é o perfil? Vamos lá. Ah, eu quero usar o 004, por exemplo. Mas no caso é o 004 por horário, então eu não posso nem mudar aqui no. Não, minto. É aqui mesmo que eu tenho que usar. No all day, nessa região. Porque o outro lá já é, no caso disso, é o semanal e o mensal. Então é aqui mesmo que eu tenho que mudar. Se eu quero mudar para o dia, usando o perfil temporal do dia. Ah, essa via aqui. Ah, não. Em vez de usar o all day, eu quero usar o perfil 005. Então, pode mudar ele também. Ah, essa via aqui eu também quero o perfil 005. Você pode colocar o perfil que vocês quiserem. E quando eu disse, por que é importante eu conseguir mapear meu inventário? Por quê? Poxa, por que eu quero manter o padrão lá do meu Excel, do meu Shapefile, de todas as informações?
Porque é aqui que agora você facilita a sua vida. Por exemplo, poxa, eu quero colocar a fonte lá a fonte do inventário. Ah, eu quero a fonte lá, a Dante Michelini, eu quero colocar um perfil diferente. Aí você fala, caramba, qual que é? Então vamos procurar aqui. Dante Michelini, olha só, ela foi dividida em todas essas fontes aqui. Então tá, todos esses trechos, foi dividido em 6 trechos. Agora tem que achar, para, pô, qual que é o meu SCC que vai jogar para Dante Michelini? Aí que tá, aí, aqui você já mapeou. 20, 20, 15, 15. Pô, fácil, vou lá no meu perfil, vou lá na minha referência cruzada, procuro aqui, qual que é essa fonte? Ela aqui. Então você sabe que isso daqui é a Dante Michelini, um trecho, né? Porque tem os outros trechos que são 215, 216, que é o 515, 16, 17, 18, 19 e 20. Então agora você vem aqui no seu perfil e fala, ah, ótimo, perfeito, 515. Ah, não, quero usar o perfil 04. Aí vem aqui, não, beleza, eu quero usar o 04. Ah, no trecho aqui eu quero usar o 05. Cada um tem. Ah, aqui volta, continua o 02. Aqui eu quero usar o 04 e o 04. Pronto. Aqui eu já fiz, ou seja, a minha Dante Michelina vai ter esse perfil diferente. Porque você sabe exatamente qual é. Então facilita depois você modificar ou editar o inventário do jeito que você quiser. Então facilita bem o processamento quando você quer mudar alguma coisa, entendeu? Por isso que eu falei, mantenha esse padrão, mantenha isso bem mapeado em todos os seus arquivos, que vai facilitar a vida de vocês. E aí, voltando para cá, aqui, ó, o que eu estou usando, que é All Days Junior Temporal Profile, que é o todos os dias que vocês vão usar, ou seja, todo dia você tem aquele perfil. Mas você pode ficar, eu falei, pode ser também mais específico em função disso daqui, tá? Aí no caso, esse perfil acaba variando, por exemplo, você fala, ah, Zé, então o mesmo perfil de segunda-feira vai ser o mesmo perfil de sábado? Perfil temporal, sim, mas vocês lembram que na hora que eu joguei aqui no meu arquivo semanal, por exemplo, principalmente para as vias, qual a grande diferença entre eles? Quando olhamos aqui, falar, ah, então vai ser o mesmo perfil? Não necessariamente. Por quê? Porque no dia da semana, o meu perfil varia também. Então quer dizer que eu tenho menos emissão naquele dia. Tá vendo? Aqui, esses do dias aqui, é sábado e domingo. Então você tem que ir de segunda a sexta, e aqui sábado e domingo, a emissão é menor, principalmente para as vias. Você tem menos circulação de veículos, ou seja, o meu perfil temporal, a variação diária vai ser o mesmo, mas vão ser menos, a emissão é menor por conta desse perfil semanal aqui. Então, por isso que é bem importante você ter isso bem definido, tá? Então, tem aquele mesmo perfil, o diário já conhecido, que é esse daqui. Vamos pegar um perfil de via aqui, esses de vias. Aqui, esses acabam sendo os perfis mais clássicos. Esse perfil 6 aqui. Esse acaba sendo os perfis clássicos. Por volta de 5, 6 você tem o pico, você começa a subir, 8, 9 horas você tem a máxima, cai um pouco, volta de meio-dia você tem outro aumento, depois sobe no final da tarde e acaba descendo. Então, esses são os perfis. Aí, no caso, tem as informações. Tem aqui, ó, dias de semana, veículos leves, dias de semana, veículos pesados, uma mistura entre veículo diesel leve e pesado, outra mistura, que é queima de LP. Então, esse aqui é o perfil clássico. Então, geralmente vai ter para vias, no caso. Aí você pode tirar de relatório, pode tirar de contagem de perfil de radar, tem diversas fontes para você conseguir extrair esses dados. Então, você exatamente aplica o perfil que vocês quiserem. Então, e no caso, para criar o arquivo de referência cruzada, a vantagem dele é que é simplesmente um arquivo em Excel, mesmo formato. Esse é o arquivo. Você coloca as colunas que tem aqui no próprio, já descritas aqui, e aí você consegue mapear os perfis. Ah, tá, beleza. Só tem essas fontes?
Perfeito. Então, essas fontes aqui eu mapeei para o all day. Vem aqui. Quero dar uma divisão para não conseguir separar melhor. Simplesmente cola, copia, cola, aí muda aqui para monthly. Depois faz outra divisão. Aí, no caso, repete todas as fontes de novo, né? Tá pronto o seu arquivo de referência cruzada com o perfil que vocês querem. Salve em CSV, edito o cabeçalho igual eu editei aqui, no arquivo, no editor de texto, de arquivo TXT, verifica como é que está a divisão certinha do seu arquivo, você está pronto para fazer a simulação. E aqui é a mesma situação. Se tiver algum comentário, tem que ser com aspas duplas. Pronto. Só lembrar da questão do Excel, que ele tira isso daqui, né? Se você abrir no Excel de novo. Mas fora isso, resolvido o problema. E você tem o seu arquivo de referência cruzada já criado. E por enquanto, por hoje é só. Hoje foi uma aula mais rápida, mais dinâmica, que mais mostrar esses arquivos, que foi um processo rápido hoje para mostrar vocês a criação deles, mas é muito importante. Onde vocês vão gastar mais tempo nesses arquivos, é exatamente nessa parte aqui. Qual a base de dados vocês vão usar para criar os seus perfis mensais, semanais e horários? Onde você vai tirar esses dados? Qual a base de dados vocês vão usar para isso? Então, essa daqui é a parte que vocês vão gastar mais tempo para fazer. Que é exatamente coletar todas essas informações para você conseguir gerar. Eu recomendo, por exemplo, IBGE, tem muita informação IBGE, consumo de energia, tem no IBGE também produção agrícola, produção industrial, tem essas informações, relatório de qualidade do ar, o relatório do próprio inventário de emissões, em alguns lugares tem isso, alguns artigos trazem perfis de fluxo de veículos também, vocês podem pegar essas informações, então todo esse banco de dados, todas as informações são mais complicadas de achar, mas estão disponíveis e dá para encontrar. O IBGE você tem muita coisa, você tem da ANEEL também, para perfil consumo de energia, você consegue esses fontes de dados. Então tem vários locais que vocês conseguem extrair tudo isso e criar os perfis de vocês, que é onde vocês vão gastar mais tempo para ter um melhor perfil temporal possível, né? E no caso, por hoje é só, pessoal.